Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje é dia de Sport e São Paulo, cara. Um jogo que dá gosto de você assistir, sabe, cara? Aquele tipo de jogo que você olha e você vê que é um jogo que vale a pena assistir. De um lado tem o Sport Clube do Recife, que aí dispensa comentários aqui para nossa região, particularmente é o meu clube de coração, todo mundo sabe disso. E do outro, cara, tem para mim o que é o maior clube do Brasil, que é o São Paulo, e o Sport enfrenta o São Paulo hoje pelo Campeonato Brasileiro e tem algumas novidades, tá? São Paulo tem alguns desfalques e o Sport pode ter aí novidades, principalmente na classificação. Porque se as coisas acontecerem do jeito que a gente acredita e espera que aconteça, o Sport hoje entra finalmente no Campeonato Brasileiro. Hoje ele vai realmente para brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Ou pelo menos aquilo que a gente fala, né? Cair atirando. Vamos falar sobre o esporte, vamos falar sobre o São Paulo, os desfalques, tudo você vai entender. Só quero pedir, antes de mais nada, para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo todo santo dia para você ficar munido de muita informação do Esporte Clube do Recife e do futebol nordestino como um todo. Então ajuda a gente aqui, se inscreve, dá o like, aperta o botão de hype, ajuda a gente a continuar crescendo nessa plataforma aqui. E outra coisa, tá? Outra coisa. O jogo hoje será transmitido. Teve alguns canais que vão transmitir, mas eu estarei nas reportagens de campo pela Record Plus, aqui, ó, pela Record Plus. Então, se você quiser assistir com a minha reportagem em campo, com a minha análise dentro do campo, você assiste pelo Record Plus. Quero muito que você me ajude aí nessa audiência, manda mensagem, dá moral. É só você baixar o app, é de graça. Baixa o app de graça pelo celular ou, se você quiser, pela sua Smart TV e você assiste pelo Record Plus. Vai ter lá a narração do Chico, vai ser muito top. Então, se você quiser dar essa moral para mim, assiste pela Record Plus lá, onde você vai estar aí me acompanhando também nas reportagens de campo. Se você estiver na ilha, eu vou estar lá, né, no campo. Aí troca ideia, você me chama lá, a gente se fala lá, vamos trocar essa ideia, tá bom? Eu vou deixar, inclusive, aqui para você não se esquecer, para a gente falar sobre esse jogo. Primeiro, a gente precisa falar que é um jogo bem complicado, tá? Porque, assim, o São Paulo, ele vem numa crescente desde a chegada do Crespo. O São Paulo vem crescendo, inclusive neste momento, tá? Neste momento, nos últimos 5 jogos, o São Paulo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Tá? Ele ocupa acho que a 5ª posição, deixa eu ver aqui para falar bobagem, a 7ª posição. Mas nos últimos 5 jogos, o São Paulo ganhou os 5 jogos. Tá? Vem a 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Então, desde que o Crespo chegou, o São Paulo ele começou a ter uma crescente dentro do campeonato. Né? Um time que tem essa tradição do Campeonato Brasileiro e com o Crespo conseguiu entrar nos trilhos ali. Só que tem um ponto que pode ajudar o Sport nessa partida a tirar um pouquinho a cabeça de jogadores de São Paulo desse jogo, que é o jogo de terça-feira. O São Paulo joga terça-feira pela Libertadores da América, tá? Vai jogar contra o Atlético Nacional, se eu não me engano. O primeiro jogo foi 0-0, então o São Paulo precisa vencer para poder passar para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Então, alguns jogadores não vão atuar. O São Paulo vai fazer uma mescla nesse time aqui. Eu vou colocar na tela aqui o pré-jogo, para a gente dar uma analisada aqui, inclusive o pré-jogo do Globo Esporte. Um abraço para todo mundo do GE. Tá? Vou colocar aqui, ó, para a gente entender o que tem a situação do São Paulo para esse jogo aqui. Deixa eu só descer aqui, vou deixar o esporte para o final. Né? São Paulo, técnico Hernan Crespo. Devido à proximidade com o jogo decisivo pela Conmebol Libertadores da América, né? O tricolor deve levar a campo uma escalação praticamente reserva. Olha aí, com espaço até para alguns jovens da base. O São Paulo não tem nenhum atleta suspenso, mas ainda conta com uma grande lista de desfalques por lesão. O goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antônio, e o atacante Luciano foram preservados do duelo e permaneceram na capital paulista, ou seja, não viajaram. Inclusive, se você entrar no meu Instagram, que é o @FelipeLunaSI, deixa eu colocar aqui para você ver aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui embaixo, @FelipeLunaSI, você vai ver a chegada de São Paulo lá, que você vai ver todos os jogadores que chegaram, eu estava lá, inclusive até falei rápido com o Sabino, que é um jogador que passou pelo esporte recentemente, né? Mas vamos lá, o provável time do esporte não, de São Paulo é o seguinte, né? Young, o goleiro, Alan Franco, Igão e Sabino, esse mesmo que eu acabei de falar, ex-esporte. Mike, Luan,
Pablo Maia, Rodriguinho e Patrick. E o ataque, Ferreirinha com aspas ali para o Tapia, né? E o André Silva com aspas ali para o Dineno. Né? Então, esse aqui é o possível time do São Paulo. Você já vê que já tem uma mescla ali. O Lucas, ele chegou, ele viajou, mas deve ficar com a opção no banco de reservas. Tá? O Oscar já está lesionado, infelizmente, vai passar um bom tempo sem jogar. Bom jogador, felizmente para o Sport, infelizmente para o São Paulo e para o jogador, né? É sempre ruim uma lesão. Mas é um jogador que esse também, que é um jogador que a gente olha como grande referência de São Paulo também, mas é um jogador que não vai atuar na partida de hoje, tá? Então, esse aqui é a situação do São Paulo. Time praticamente reserva. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no time do Sport, que vem praticamente com todos os jogadores disponíveis, né? Segundo o GE colocou aqui, pô, tem um escudo aqui do Itaú, irmão. Caramba, eu até gosto do Itaú, mas, cara, tá grande aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, porque até o bagulho aqui do coisa não tá aparecendo, né? Mas agora acho que vai dar pra gente ver devagarzinho aqui. Vamos lá. No gol, o goleiro Gabriel, que vem numa fase muito boa no Sport. A zaga, Rafael Thierry, né? E Ramon Menezes. Na lateral direita, o Matheus Alexandre, que vem melhorando bastante nos últimos jogos, e o Igor Carius, que é um jogador que ainda não entrou na temporada. É um bom jogador, mas que está fazendo uma temporada horrorosa, né, pelo Sport esse ano. Os dois volantes, né, Zé Lucas e Rivera. O Zé Lucas, como a gente antecipou para vocês em primeira mão, o Zé Lucas ele foi desconvocado da seleção sub-17, ficou no Sport e vai jogar hoje, vai para campo hoje. Lembrando que o Zé Lucas ele tem 2 cartões amarelos, então não pode levar o terceiro cartão amarelo, senão fica de fora do jogo contra o Palmeiras, um jogo importantíssimo. Então o Zé Lucas vai ter que ter essa resiliência dentro de campo, né, para tentar não levar um cartão amarelo, que é bem difícil, tá? O que é bem difícil no jogo como hoje. Lucas Lima, como meia central, ele que na última semana ele falou, né, que prefere jogar como um meia central mesmo, pediu para o Daniel Paulista para não mudar mais de posição, para jogar desta forma. E o ataque, que é o ataque que vem dando liga, Mateuzinho na direita, Léo Pereira na esquerda e o Derek na centroavança. Inclusive o Léo Pereira, eu fiz até um vídeo ontem falando, né, sobre o Léo Pereira, que ele disse que ele tem ali um bom retrospecto contra o São Paulo, desde a base. É um jogador que sempre faz gols contra o São Paulo e teve aquele maldito sorriso, né? Aquele sorriso de quem diz assim, quero guardar um gol contra o São Paulo. O Léo Pereira que, cara, interessante como a mudança de ares faz bem para o jogador que estava no Vitória, eu não via tendo tantas oportunidades, vem para o Sport e a fisionomia do cara mudou, o cara aparenta estar mais feliz, né? E tá jogando bem, verdade, seja dita, sabe? Então, cara, esse aqui é o possível time do Sport, que eu acho que é esse que tem que entrar em campo mesmo, sabe? Acho que não tem muita novidade que a gente poderia falar. Quem está fora são os mesmos, né? O Sérgio Oliveira, a lesão ligamentar no tornozelo, e o Hereda, né? Lesão na região do pubis, né? O cara que só os dois jogadores que devem voltar só no fim da temporada, possivelmente. Pendurados, tem o Derek, que já tem 2 cartões amarelos, tem o Zé Lucas, que eu falei, tem o Matheus Alexandre e o Kaique França, que é banco de reservas hoje para o Gabriel Vasconcelos. Isso aqui é o time do Sport. Sobre o jogo de hoje, cara, como eu já falei, é um jogo muito difícil. É um jogo onde o Sport deve enfrentar muitas dificuldades, por mais que seja um time alternativo de São Paulo, mas o São Paulo é um time que hoje é muito mais organizado com o Crespo, que vem para cá para tentar vencer, tá? É um time que vem para cá para tentar conseguir, no mínimo, tirar ponto do Sport. O Sport não pode perder nada que não tem. O Sport precisa vencer, porque vencendo hoje, o Sport vai a 12 pontos. Dependendo dos tropeços ali de Fortaleza, Juventude e Vasco da Gama, o Sport entra numa briga. Pelo menos dentro do Z4 ali, para mudar de posição, para sair da lanterna do campeonato. Então o Sport começa a observar os seus adversários, começar a avistar os seus adversários. Então por isso que é importante hoje uma vitória. Casa lotada, praticamente todos os ingressos já vendidos, acho que até sexta-feira, até ontem de manhã, 22 mil ingressos tinham sido vendidos, então a previsão aí é de casa cheia. Previsão de chuva também, tá? Então, um jogo que deve ter ali uma chuvinha, e aí, justo no jogo que eu tô no campo, vai ter uma chuvinha, mas faz parte, né? E, então, é um jogo bem complicado, mas é um jogo que eu acho que você deveria ir. Se você tem a possibilidade de ir para a Ilha do Retiro, esse é o jogo para ver um baita time de um lado, que é o São Paulo, e apoiar o Sport nessa busca aí pelo tão sonhado milagre, né? Que eu acredito, tá? Eu acredito que o Sport vai sair dessa situação. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Quem vence hoje, qual o seu placar para o jogo de hoje? Fala aqui nos comentários. E lembrando mais uma vez, tá?
Sport São Paulo, Record Plus, você baixa o seu app aí pela sua Smart TV, pelo seu celular, você assiste de graça. Eu vou estar nas reportagens de campo aqui fazendo pelo Record Plus, tá bom? Então, dá essa moral e dá sua audiência lá. E só lembrando, ó, quando acabar o jogo, eu não vou trazer na hora pós-jogo, tá? Eu vou ter que esperar um tempinho, porque eu vou estar na transmissão ainda. Mas assim que acabar a transmissão, eu já vou gravar dentro do campo meu pós-jogo e posto pra gente conversar um pouquinho sobre essa, quem sabe aí, mais uma vitória do Sport, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já já. Tchau, tchau.